Se o seu controlador de fator de potência está apresentando no display um valor de C-0, continua acompanhando esse vídeo que eu vou te ajudar. Ou para o caso de você querer aprender sobre isso, saber o que isso significa para quando se deparar com essa situação já estar preparado, também continua acompanhando esse vídeo. Mas antes eu te convido para se inscrever no nosso canal e ativar o sino para receber as notificações. A maior parte do público que nos acompanha, cerca de 80%, ainda não se inscreveu. E isso acaba prejudicando um pouco a divulgação do canal, o canal cresce mais lentamente. Então, nos ajuda com isso, se inscreve, ativa o sino de notificações e deixa o like também, porque isso também nos ajuda a divulgar o canal e fazer o canal crescer e ter cada vez mais vídeos de conteúdo técnico. Bom, então falando do significado do C-0, isso quer dizer que o seu controlador de fator de potência não está lendo o transformador de corrente, o TC. Então, existem algumas possibilidades aí de o TC, por exemplo, ele estar danificado, por isso ele não está mandando um sinal de corrente. Talvez o TC queimou, ele não está mandando sinal de corrente para o controlador, e aí por isso o controlador não lê o TC e por isso não corrige também o fator de potência. Enquanto estiver essa informação na frente do controlador, C-0, ele não está corrigindo o fator de potência e, portanto, você pode estar gerando uma multa aí para o final do mês. Então, verifica isso, pode ser que o TC está danificado, pode ser também que o cabo do circuito do TC foi rompido em algum ponto, então talvez o controlador não esteja lendo esse sinal por conta do rompimento do cabo. Pode ser também uma falha no próprio controlador, mas essa é menos provável, geralmente está relacionada ao TC. E também tem uma que é bastante comum, um problema bastante comum, que é em relação ao dimensionamento do TC. Acontece muito de o eletricista acabar considerando um TC muito maior do que deveria. Vamos lá, a fábrica tem lá seus 400 amperes e o TC é de 1000/5, por exemplo. Aí nesse caso o TC vai trabalhar com uma corrente muito baixa e pode ficar abaixo da corrente mínima que o controlador precisa para fazer a leitura. Abaixo de 60 miliamperes no secundário, o controlador de fator de potência considera que o TC está desconectado. E nesse caso ele não vai corrigir o fator de potência. Então, se você tem cerca de 400 amperes na fábrica, considera um TC de 500/5. Aí você vai ter uma folguinha para uma ampliação e para momentos onde pode ter uma pequena sobrecarga, talvez. E mesmo assim ele não fica tão acima como se fosse um 1000/5, por exemplo, que vai acabar prejudicando o funcionamento. Como eu falei, o controlador de fator de potência precisa ler pelo menos 60 miliamperes na entrada dele de corrente. Então é necessário que o TC mande pelo menos esse sinal. Nos momentos em que a fábrica está desligada, por exemplo, no período da noite, a maior parte das fábricas não está trabalhando. Mas ainda se tem geladeira, iluminação e muitas vezes computadores também, se às vezes tem algum turno que fica até mais tarde, talvez uma parte da fábrica funciona também. E nesses momentos você pode estar tomando multa pelo consumo reativo excedente, porque a corrente pode estar abaixo do que o controlador precisa receber do TC. Como saber qual que é a corrente mínima por TC? Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem um TC, vou citar o exemplo do 500/5, como eu acabei de falar. Se você tem um TC de 500/5, para saber o quanto que precisa de corrente para que ele funcione normalmente, você vai pegar 500, vai dividir por 5, que é a relação do TC, né? 500/5, então divide 500 por 5, você vai ter o valor de 100. Aí você pega esse valor de 100, multiplica por 0,06, que é 60 miliamperes, né? E o resultado disso, 100 vezes 0,06, 100 multiplicado por 0,06, é 6 amperes. Então, a menor corrente que você vai ter que ter no primário, para que no secundário você tenha os 60 miliamperes, utilizando um TC de 500, é 6 amperes. Então, se você tem só iluminação na parte da noite e essa iluminação não chega a 6 amperes, nesse caso o controlador vai mostrar essa informação de C-0, porque ele considera que o TC está desconectado. Agora pegando outro exemplo, um TC de 1000, por exemplo, divide 1000 por 5, você vai ter um valor de 200, multiplica 200 por 0,06, e aí o resultado vai ser 12, então 12 amperes. Você precisa do dobro da corrente no primário para conseguir os mesmos 60 miliamperes, que é o mínimo que o controlador aceita para considerar que o TC está conectado. Então tem que tomar esse cuidado de trabalhar com TC não muito maior do que se precisa,
para evitar que nos momentos em que a fábrica esteja parcialmente desligada, que tenham pouquíssimas cargas, que não aconteça do TC ficar sendo considerado como desconectado. Então verifica isso, o TC ele pode estar queimado, pode ser o circuito do TC também com problema, pode ser o próprio controlador, que é um pouco mais difícil, mas pode acontecer, obviamente, e também pode ser que você escolheu um TC muito maior, e quando se tem pouca carga na fábrica, então o controlador vai considerar que o TC está desconectado por não estar recebendo o mínimo, que é 60 mA, ou seja, 0,06 amperes. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, por favor, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações.